Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sou o pastor Paulo Hasselli, da Assembleia de Deus do Ministério de Cristo Japão. E nesta tarde quero fazer um vídeo em prol da obra santa. Que Deus possa nos ajudar nessa caminhada no qual Tu tens chamado as nossas vidas e colocamos diante de Ti tudo que eu pretendo fazer diante do Senhor. É a oração que eu quero fazer neste momento. Deus amado, ser conosco nesta hora, Pai amado, em nome do Salvador Jesus. Oramos e intercedemos sempre pela missão, Pai querido, e nós somos escolhidos, Pai amado, para fazer a obra aqui nesse país chamado Japão. Deus amado, ser conosco nessa dificuldade que nós estamos encarando hoje, dificuldade enorme nós estamos encarando, mas eu creio também, tomando posse pela Sua palavra, para aqueles que creem em Teu nome santo, somos mais que vencedores em Ti, e no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, assim nós entregamos todas as coisas em Tuas mãos, santo e poderoso, em nome de Jesus. E hoje, nesta tarde, com muita alegria, quero expressar uma palavra para aqueles que vão ouvir a palavra de Deus. E nesta tarde, talvez em outros lugares, será bom dia. Eu quero cumprimentar a todos com bom dia, boa tarde, boa noite. E eu quero trazer uma palavra, e essa palavra é mais projetada para os japoneses, na verdade, mas a palavra de Deus é para todos, para todas as nações. Eu tenho me colocado a minha vida, a minha família diante do Senhor. Por isso, nesta tarde, com o meu coração alegre na Tua presença, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus, quero ler uma palavra, uma passagem bíblica que se encontra lá em Marcos capítulo 9, versículo 14 em diante. Nós vamos ler aqui, sem perda de tempo. E quando se aproximou os discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada. E correndo para ele, o saudaram e perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? E uma multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que se o expulsassem, mas não puderam. E ele, respondendo, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-o. E trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo, endemoniado por terra, removia-se, espumando. E perguntou-lhe o pai dele: quanto tempo há de lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para destruir, mas tudo podes fazer alguma coisa. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. E disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, e eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele.
E ele, clamando, agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudemos nos expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com alguma coisa a não ser com oração e jejum. E na verdade essa palavra, uns anos atrás, uma jovem de uma família japonesa pediu, no seu desespero, porque estava enfermo, para consumar a sua morte. E este jovem era de família japonesa e ela deixou uma gravação dizendo: os meus pais não conhecem este Deus maravilhoso, talvez que possa ter uma saída para a minha vida. Mas eu tenho ouvido que tem um Deus que os americanos pregam, os americanos ministram a sua palavra, a palavra de Deus, com certeza. E eles não me trouxeram para mim, apresentaram para a minha vida a um Deus que pudesse me curar, a um Deus que pudesse me sarar. Cadê o Deus dos americanos? A jovem deixou uma gravação com lágrimas dizendo que queria um Deus na vida dela, na sua situação, queria socorro, bem presente na angústia. Mas nestas horas, irmãos, né, por causa desta história que o Senhor tem tocado o meu coração, para dizer, amada igreja, os amados que estão nos ouvindo, que é de machucar os nossos corações, é de rasgar os nossos corações, de ver as pessoas querendo um Deus e não tem ninguém para levar a este Deus que tudo pode na vida de uma pessoa, e um socorro bem presente. Então, através dessa família que Deus tocou o meu coração na presença do Espírito Santo de Deus, então eu quero trazer esta palavra para os nossos dias hoje, que esse jovem com problema, o demônio tinha possuído a vida do menino, e os seus discípulos, os discípulos de Cristo, não puderam expulsá-lo. Mas Jesus, quando chega, ele resolve. Quando Jesus chega, ele tem resposta para todas as coisas. Jesus, quando vem, ele vem com tudo para saciar a nossa sede, a nossa fome, né? Se é enfermidade, ele tem poder para sarar. Se é qualquer outro tipo de problema que esteja passando, né? Ele tem poder para fazer grandes milagres. Então, para a vida desse jovem, os pais preocupados porque ele não podia fazer nada, não podia resolver o problema do seu filho. Mas Jesus chegou, acabou o problema do jovem e foi liberto, porque Jesus é o que liberta, Jesus é o que salva, Jesus é o que faz grandes proezas na vida daqueles que invocam o nome santo de Deus. E todo aquele que hoje tenha conhecido a Jesus tem um testemunho para dar, testemunho de poder, testemunho de transformação, testemunho que tenha feito grandes coisas na vida de todos aqueles que o Senhor pôde chegar na presença da vida das pessoas. É como os japoneses, se Jesus chegasse na vida destes, teria uma grande transformação de alma, de vidas. Jesus é o que faz grandes coisas. Ele é o Senhor nas nossas vidas, como esta jovem da família japonesa, né? Pediu socorro e não tinha ninguém para levar as boas novas do Evangelho de Cristo. Mas hoje
Hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, nós temos a Assembleia de Deus, Ministério de Cristo, ali nos Estados Unidos, lá com o pastor Hamilton de Souza, né? Ele é a igreja mãe nos Estados Unidos, e o Ministério de Cristo avançou até o Japão para resgatar almas, resgatar novas vidas, e nós queremos atingir este alvo com certeza. Então, o que aconteceu quando Jesus chega na vida de uma pessoa? Quando Jesus se apresenta na vida de uma pessoa, Ele faz grandes sinais e prodígios, né? Inclusive, além de sarar enfermidades, além de salvar as suas vidas, além de escrever o seu nome no livro da vida, e além de tudo mais que o homem ou a mulher necessita nos dias de hoje. E com toda certeza eu posso expressar essa palavra: onde Jesus chega, acaba a confusão, né? Quando Jesus chegou, quando os discípulos estavam ali preocupados, chamou o mestre para se apressar para socorrer aquele jovem que estava possuído, estava cheio de demônios, né? E Jesus apareceu, Jesus se apresentou, e todas as coisas aconteceram. A história daquela família, uma grande mudança, uma grande transformação de vidas, e conseguiu ganhar, né? Se converteram ao nome de Cristo, toda a sua família, com toda certeza. E hoje não é difícil para os japoneses também chegar à presença do Senhor, mas é necessário hoje, né, a igreja de Cristo se frutificar e levar a palavra de Deus para essas pessoas. Então, aquele lugar estava acontecendo uma confusão quando Jesus chegou, mas depois da chegada do Mestre, tudo foi transformado, diz a palavra do Senhor. Em outras ocasiões, ou situações que Jesus também acabou, né, resolvendo problemas de muitos ali, né, problemas que possamos imaginar, coisas, né, coisas que hoje muitos são levados para a perdição. Se nós lermos também Marcos capítulo 4, versículo 35 até o 41, diz o Senhor pela sua palavra: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, e de maneira que já se enchia de água, e ele estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero dizer, através dessa palavra, que Jesus tem poder para até, né, como diz a Bíblia, né, que ele fez esse grande milagre, né, conseguiu cessar o perigo, porque estava no barco. Ele deu a salvação para todos aqueles que estavam no barco. E Jesus falou: por que estão tímidos? Cadê a fé de vocês? Então hoje eu quero dizer que em toda a nossa caminhada para
recebermos alguma coisa da parte do Senhor, nós temos que ter, que seja pequena a fé, mas que seja uma fé que possa ter a confiança, como Jesus fez grandes milagres, Ele tem poder também para salvar, para resolver problemas de muitos, como os discípulos que estavam naquele barco, estavam sendo levados por uma grande tempestade. E o Senhor Jesus estava no barco e Ele foi e repreendeu o mar e o vento. E assim, o Senhor é o que faz milagre. Aonde Jesus chega, o problema acaba. É solucionado. Não é o homem que chega, mas quando aonde Jesus chega, o problema acaba, termina, porque Ele faz presença. E aquele que recebe Jesus no seu coração, com certeza Deus vai poder fazer grande milagre no seu coração. E eu acredito que tomamos posse dessa vitória. Com toda certeza, queremos fazer todas as coisas. Eu não quero mais ser uma mensagem longa, né? Mas eu quero encerrar aqui dizendo, concluindo esta mensagem, lá em Marcos capítulo 5, versículo 21 a 34, também fala sobre a cura da mulher do fluxo do sangue, né? A mulher passou muitos anos com fluxo de sangue. E ela também se apresentou para Jesus. E ela não poderia se aproximar dele. Mas com toda certeza, ela disse, se eu apenas tocar na veste de Jesus, eu vou sarar deste problema, que é o fluxo de sangue. Vai poder cessar, porque ao tocarem, que seja até na veste do Mestre Jesus, eu vou sarar, porque Jesus tem poder para todas as coisas. Então, aquela mulher que gastou seu dinheiro com os médicos, gastou seu dinheiro com tantas outras coisas e nada resolveu, né? Nada pôde fazer. Mas quando ela chegou a Jesus, o problema acabou. O problema dela terminou ali por causa da presença do Mestre Jesus. Então, principalmente para aqueles que creem em nome de Jesus, principalmente da minha raça, por exemplo, eu sou Nikkei, meus pais são japoneses, a minha mãe chegou a ser alcançada pela misericórdia do Senhor, chegou à presença de Jesus. Mas, geralmente, hoje, o Japão precisa ser trabalhado muito, receber muitas orações e mais orações, e às vezes não é o suficiente para fazer missão no Japão. É necessário sacrifício maior, como campanha de jejum e oração. Nós, como pastores, missionários, se nós não fizermos isto, nós não vamos alcançar essas pessoas. Mas, se nós prontificarmos para fazer a vontade de Deus, com certeza alcançaremos essas pessoas para Cristo. E os japoneses estão longe da presença de Deus, estão distantes da presença do Senhor. Já ouviu falar de Jesus, talvez, mas eles creem de uma maneira muito diferente de nós, né? Infelizmente, meus pais também criam de uma maneira diferente, e o Buda é o Deus dele, né? A igreja tal é o Deus deles, e assim por diante. Outros, né, possamos citar a igreja messiânica, e assim por diante, né? Um país, né, que está vivendo idolatria, com certeza teremos uma grande dificuldade para nós ganharmos o Japão para Cristo. Mas eu creio e tomo posse hoje pela bênção e pela vitória de Deus que está sobre a minha vida. Com toda certeza esse vídeo vai, né, todos vão poder
assistir, meditar, né? E eu pretendo colocar também a legenda no japonês, e vai ser rodado, né, pelos canais que tem em nossas mãos, como Face, como YouTube, e assim por diante. Nós temos um instrumento nas nossas mãos, e eu acredito que se fizer bom uso desses instrumentos que Deus tem colocado em nossas mãos, apesar que se eu vou mexer em alguma coisa hoje, acho que já estou ultrapassado, não consigo acompanhar a ciência, não é verdade? Os jovens, os nossos filhos conseguem, mas a gente já está, que nem eu, já estou com quase 70 anos, eu já tenho dificuldade de fazer esse tipo de trabalho. Mas, o que eu tenho em meu coração é a palavra de Deus. E se tenho a palavra de Deus, é o que é o suficiente. Conhecer a verdade e trabalhar em cima da verdade, propagar a verdade e salvar as vidas. Isto é o propósito da amada igreja pela missão, resgate pelo Ministério de Cristo, Japão, pela Assembleia de Deus, né? E eu sou o pastor que foi designado para atender a demanda aqui no Japão. E estou muito feliz. Que Deus abençoe todos aqueles que puderam ter esse tempo comigo. Eu agradeço a todos em nome de Jesus, e também, né, boa noite para aqueles que estão em outros lugares. Boa tarde é hoje aqui com a gente. E bom dia para aqueles que estão se levantando. E assim eu agradeço. Muito obrigado. Amém.